Oi, Rebeca. Tudo E bem? aí, como você tá? Eu tô um pouquinho nervosa, né? Pô, eu Mas também fora isso, estou, tudo bem. pra coincidir com você, eu também estou ansiosa hoje. Acho que Deus vai fazer algo muito grande aqui nessa live, eu creio. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, Rebeca, se apresenta pra gente, né? Ninguém te conhece, eu também não te conhecia. Fala um pouquinho sobre você pra gente, por favor. Então, eu sou a Rebeca, eu tenho 23 anos, sou da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda e agora estou fazendo minha segunda graduação em Design de Moda. E eu sou de São Paulo, moro na cidade de Diadema, aqui no estado de São Paulo. Ah, legal. E você é convertida tem muito tempo, né? Sim, eu nasci e cresci em berço evangélico, a minha família toda é cristã, então desde sempre eu tô na igreja. Ah, muito bom. Isso é muito gratificante, né? Queria ter tido esse privilégio também, mas para honra e glória do Senhor, eu tive o privilégio de conhecer a Jesus, né? Então, já está tudo certo. Gente, a Rebeca, eu achei um vídeo dela no YouTube, né, contando o testemunho dela sobre ansiedade. Depois eu vou mandar lá no grupo dos nossos jovens para eles irem lá e valorizar o seu testemunho, né, que já tem 70 milhões de visualizações, né? Tá muito bom, excelente. E desde já, muito obrigada, Rebeca, por você ter sido simpática com a gente o tempo todo, atenciosa, por ter aceitado o nosso convite. E agora eu queria saber um pouquinho sobre a sua vida, né? Lá no vídeo eu vi que você contou sobre a ansiedade, algumas coisas que você passou, e lá você também contou como foi o seu processo de cura, né? Então você consegue compartilhar para a gente desde o começo sobre essa ansiedade, como que essa ansiedade ela surgiu na sua vida, como que você descobriu que era ansiedade e tudo mais. Tá bom. Antes, eu só queria deixar claro que o transtorno de ansiedade é uma doença. E o que isso significa, né? Significa que existe tratamento médico, que nós devemos sim procurar ajuda médica, procurar médicos, porque a inteligência que eles têm é uma inteligência que foi dada por Deus. Então a gente não deve desprezar isso. Mas por ser uma doença, também significa que Deus pode operar o milagre da cura. Assim como ele faz com qualquer outra doença. E eu não sou nenhuma eu não sou nenhuma profissional da saúde, então eu tô aqui realmente para contar um pouquinho sobre o meu testemunho e falar o que Deus fez na minha vida. E eu acredito que o testemunho, ele é o espírito da profecia. Então, se você quer que algo da parte do meu testemunho aconteça na sua vida, sabe, tome posse, porque eu creio que da mesma forma que Deus fez comigo, ele também pode fazer com qualquer um de vocês. Amém. Bom, quando eu estava na escola, eu sempre fui uma boa aluna, tinha notas muito boas, mas eu sempre achei que eu não ia me formar. Não sei porque eu tinha isso na minha cabeça, mas eu achava que eu não ia conseguir me formar. Aí eu me formei na escola, e aí eu comecei a achar que eu nunca ia conseguir entrar em uma faculdade. E aí eu entrei na faculdade, e aí o meu medo foi de que eu nunca ia conseguir me formar na faculdade, nunca ia conseguir passar pela fase do TCC, mesmo tendo ótimas notas. E eu me formei, já estou fazendo a minha segunda graduação, e glória a Deus por isso. Amém. E no meio de tudo isso também, o grande sonho da minha vida sempre foi meu casamento, e eu tive frustrações e decepções amorosas, e chegou um momento também que eu achei que eu nunca ia me casar, que Deus tinha me criado para ser solteiro o resto da vida, até ele voltar. E eu ainda sou solteira, mas hoje o pensamento que eu tenho, a visão que eu tenho a respeito de espera em Deus é completamente diferente. E por que eu tô falando isso? Sim. Eu sempre tive muito medo de não conseguir concluir as coisas, eu era muito insegura, eu achava que eu não ia conseguir fazer nada, que eu não ia conseguir terminar nada, eu tinha medo de estar no lugar errado, de estar com a pessoa errada, de ter escolhido a profissão errada. Então eu tinha uma preocupação muito, muito grande em relação ao meu futuro, né? E nos últimos anos da faculdade, isso se intensificou muito.
que foi um ano antes, mais ou menos, de começar a fazer os estudos do TCC e tudo mais. E aí o meu cabelo começou a cair, nossa, meu cabelo caía muito. Na minha adolescência eu não tive problema com acne, mas durante esse período, por causa do estresse, o meu rosto aqui, assim, na parte da bochecha, encheu de acne. Essa parte, assim, da minha testa descascava muito por causa do estresse, da preocupação. O meu ombro, assim, se você apertasse, parecia que era pedra. Porque eu vivia muito tensa de preocupação e era uma tensão involuntária. Tanto que, às vezes, eu ia dormir e quando eu percebia, eu tava assim, aí eu relaxava. Daqui 5 minutos eu tava super tensa de novo, preocupada com alguma coisa, pensando em alguma coisa que poderia acontecer. Então, eu podia dormir quantas horas fosse, mas eu continuava cansada, porque o meu cansaço não era só físico, ele era psicológico também. E eu emagreci muito, enfim, eu tive muitos problemas por causa disso. E eu fui em dermatologista, cheguei até aí em um pediatra, eu já passado dos meus 18 anos, e tomei vitamina, fiz tratamento para acne, usei shampoo especial por causa que estava descascando aqui por causa do estresse e tudo mais. Mas em nenhum momento passou pela minha cabeça que pudesse ser um problema de ansiedade. Porque há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, quando isso aconteceu, a gente não falava tanto de ansiedade, não tinha tanto conhecimento sobre isso como a gente tem agora. Então isso nunca passou pela minha cabeça. Por isso que eu nem procurei um psicólogo ou um médico, um tratamento específico para isso. Mas até que um dia, né, eu fui para a igreja e um jovem recebeu uma oportunidade. E ele começou a ler em Mateus 14, 26, que é a passagem onde conta que Pedro anda sobre as águas, né? E eu gosto muito dessa passagem até hoje, porque ela mudou a minha vida. Para quem não conhece, nessa passagem, os discípulos estão no barco, né? E o mar está agitado, o vento está forte. Jesus vem andando sobre as águas em direção a eles. E no primeiro momento eles ficam com medo, porque eles acham que é um fantasma. E Jesus fala, né? Não temas porque sou eu. E Pedro fala, se é o Senhor mesmo, então mande que eu vá andando sobre as águas até onde o Senhor está. E Jesus fala, venha, né? Ele fala que Pedro pode ir. Então Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas, só que em um determinado momento ele começa a olhar para o mar que está agitado, ele começa a sentir o vento forte soprando, ele fica com medo e ele afunda. E no momento que ele afunda, ele pede ajuda, né, para Jesus. Jesus puxa ele para cima de novo e Jesus fala, como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Quando aquele jovem leu esse versículo, se você me perguntar o que ele falou a respeito disso, o que ele ministrou, até hoje eu não sei. Porque bastou ele ler o versículo. Quando ele terminou de ler, o Espírito Santo começou a falar assim comigo, Deus começou a falar comigo de um jeito tão forte, que tudo, na minha volta, assim, a igreja inteira estava em silêncio. Aquele momento era só eu e Deus. E eu chorava muito. E na minha mente só ficava, como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Nossa, e eu lembro que o culto terminou e eu continuei ajoelhada no banco e eu chorava muito. Aí eles tinham que fechar a igreja, né? E eu lembro que eu levantei segurando o choro. Quando eu cheguei em casa, eu entrei no meu quarto, fechei a porta do quarto, me joguei de joelho no pé da cama e eu chorava. Mas eu chorava muito. Eu não conseguia parar de chorar. E ali eu entendi que todo o meu medo, toda a ansiedade que eu tinha, todas as preocupações, elas estavam saindo de mim naquela hora. Ali naquele momento Amém, eu glória a estava Deus. tudo aquilo aos pés do Senhor. E foi ali que eu entendi que Deus estava curando a minha ansiedade. Que o meu problema era ansiedade. E na minha mente só ficava aquela frase, como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Sabe, foi naquela hora que eu entendi que a mesma voz que me chamou para andar sobre as águas é a voz que fala e que o vento e o mar obedecem. É a voz que acalma a tempestade, que acalma o vento, que acalma o mar. Era a mesma voz que estava me chamando para andar sobre as águas. E o que eu acho mais interessante é que quando Pedro pede para andar sobre as águas, ele não pede para andar só um determinado ponto, mas ele pede para ir até o final, até onde Jesus está. E Jesus disse que sim, que Pedro poderia ir e Jesus ia garantir que ele chegasse andando por cima das águas até onde ele estava. E eu vejo muito que
Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus, uma promessa, né? Deus fala conosco e a gente se enche de alegria, a gente se sente imbatível e a gente faz como o Pedro fez, né? A gente sai do barco e começa a andar sobre as águas. Uhum. E ali a gente está olhando para Jesus e está com aquela promessa recente, está com aquela palavra recente que ele acabou de nos entregar e nós nos sentimos confiantes e achamos que podemos vencer tudo. E aí passa uma semana, passa duas, nada acontece. E aí a gente começa a ver que o mar está um pouquinho forte, as ondas estão mais fortes, que o vento está soprando forte. A gente começa a olhar para as circunstâncias, para as coisas ao nosso redor, e a gente vai perdendo o foco daquela palavra que Deus nos entregou, e é o momento que a gente afunda. E é aí que Jesus vem, puxa a gente para a superfície de novo e pergunta: por que você duvidou? Sabe como é pequena a sua fé? Em Mateus 6,33 fala que se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. E se a gente ler um pouquinho antes disso, Jesus vem falando que a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai vestir, a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai comer, porque ele supre todas as nossas necessidades. Então, a gente já tem essa garantia de que tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita, ele vai suprir se nós colocarmos o reino dele em primeiro lugar. Aí talvez você fale assim: Rebeca, mas a minha ansiedade, a minha preocupação é com um grande sonho que eu tenho, com um grande desejo do meu coração. Mas em Salmos 37,4 também diz que se a nossa alegria estiver no Senhor, ele concederá os desejos do nosso coração. Então, ele supre e cuida das nossas necessidades, daquilo que a gente precisa. E ele também diz que se a nossa alegria estiver nele, ele concede os desejos do nosso coração. Então, por que a gente vai ter medo? Por que a gente vai duvidar, sabe? Eu vejo que, muitas vezes, a gente deixa o inimigo colocar dúvidas na nossa mente, né? Porque com essa dúvida que ele lança sobre nós, ele acaba gerando incredulidade no nosso coração. E onde existe incredulidade, não tem possibilidade de milagre, porque para um milagre acontecer, nós precisamos ter fé. Então, o que eu quero dizer é que todas as vezes que essas vozes vierem na sua cabeça, sabe? Será que foi mesmo Deus que falou? Será que você é capaz? Será que você vai conseguir? Será que você consegue chegar até o final? Será que isso é para você? Sabe, todas as vezes que essas vozes surgirem, fale mais alto que ela. E declare: não, o meu Deus é o Deus do impossível, sabe? O meu Deus é o que me chamou para andar sobre as águas até o final e não para parar na metade do caminho. Esse é o Deus que eu sirvo. E uma coisa que eu faço que me ajuda muito, eu tenho um caderninho onde eu escrevo todas as experiências que eu tenho com Deus, né? Então, todas as vezes que Deus fala comigo, todas as vezes que Ele faz um milagre na minha vida, eu escrevo tudo ali. E quando eu tenho esses momentos onde eu começo a querer duvidar, onde esses questionamentos vêm, eu pego esse caderno e eu começo a ler, sabe? Todas as coisas que Deus já fez na minha vida, todos os milagres que Ele realizou, todas as promessas que Ele já me entregou, tudo aquilo que Ele falou que ia fazer na minha vida. E aí eu vejo que eu não preciso ter medo, que eu não preciso duvidar, porque é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela se cumpre. E eu queria te encorajar a fazer isso também, sabe? Faz esse exercício de escrever as experiências que vocês têm com Deus, de escrever os milagres que Ele já realizou na sua vida e de trazer isso à memória todas as vezes que essas dúvidas e que esses questionamentos vierem à tona. No começo aí você falou sobre insegurança, né? Que você era muito inseguro em relação a tudo na sua vida. E nós, meninas, sempre somos mais inseguras, né? Os meninos também são, mas as meninas são um pouco mais. E essa insegurança, desde a infância, a pré-adolescência, né, que vai levando a vida, às vezes gera a ansiedade, igual gerou em você, e às vezes a gente tem a ansiedade e não sabe por quê, mas talvez foi acarretada da insegurança que você teve lá na sua infância, que sofreu com aquilo, e aí gerou a ansiedade, né? E você falando aí sobre a passagem de Pedro e tudo mais, normalmente as pessoas falam, as pessoas acham que
ter ansiedade, transtorno de ansiedade, que já é a doença de fato, né? Ou ter depressão é falta de Deus. Não, não é falta de Deus, né? Nós sabemos que não é falta de Deus, que não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem que acreditar que nós temos um Deus que é o médico dos médicos e que pode nos curar de qualquer enfermidade, inclusive da depressão e da ansiedade. Né? Ano passado, eu também passei, né, por um período de ansiedade. Eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizado. E eu estava fazendo TCC também, eu fiquei muito insegura em relação àquilo, porque era uma responsabilidade muito grande, eu estava com medo de não dar conta, e vem todo um turbilhão de coisas na nossa mente, né? E eu comecei a ficar muito ansiosa também, e essa ansiedade foi gerando sintomas, né? Por exemplo, no seu caso, caía o cabelo, você tinha insônia. No meu caso, eu dormia demais, eu só queria dormir, e eu não tinha apetite para comer nada. Então, tudo que eu tentava comer me dava vontade de vomitar. E eu passava o dia inteiro com uma ânsia de vômito. Então, assim, eu já sou bem magrela, sabe? E aí eu perdi muito peso nessa época e foi muito difícil para voltar a manter o hábito da alimentação. Mas quando eu fui no psicólogo, que ele falou de fato o que eu estava, quando eu saí de lá, eu repreendi aquilo na minha vida, sabe? Eu nunca aceitei. Embora eu estivesse sentindo os sintomas, eu estava vivendo aquilo, mas na minha mente eu não estava aceitando. E uma passagem que fez me fortalecer muito foi Josué 1:9, né? Seja forte e corajoso. E todo tempo eu pensava isso, eu tenho que ser forte e corajosa, porque Deus é quem vai me curar, Deus é quem vai trazer a cura sobre a minha vida, vai reverter toda essa situação e vai dar certo. Como você falou aí, lá na passagem de Pedro, né? Que Jesus falou, você tem pouca fé e tudo mais. Às vezes, de fato, nós temos pouca fé. Porque Deus, a palavra do Senhor fala, né? Igual você falou aí sobre Abraão, ele faz coisas impossíveis. O impossível para ele é possível. Então, por que não seria possível trazer a cura sobre a minha ansiedade, sobre a minha depressão, ou até qualquer outra doença, sabe? Da nossa vida. Então, assim, a gente tem que viver, de fato, a palavra do Senhor, né? E aí foi exatamente isso que você viveu também. Você pegou uma passagem, você trouxe para a sua vida, e aquela passagem, ela te fortaleceu, né? E te trouxe a cura. Então, às vezes eu vejo também, na nossa igreja, muitos jovens ficam abatidos, acata o sentimento e acha que acabou o mundo, é só aquilo, e não tem mais jeito, sendo que nós temos um pai que é a solução para todas as coisas na nossa vida, sabe? E o inimigo se aproveita disso para gerar incredulidade na gente, para gerar dúvida. E uma coisa que eu ia comentar, que você falando me lembrou, é que realmente, às vezes a gente fica muito preso e focado naquela preocupação, naquele medo, naquele sentimento. E aí aquilo começa a se tornar algo gigante, toma uma proporção, um tamanho que na verdade não tem. E às vezes a gente tem a imagem de que, nossa, Deus, ele é tão poderoso, ele é tão grande, que ele está ocupado demais para cuidar de detalhes da minha vida. E realmente, Deus, ele é muito poderoso, ele é muito grande, mas ele também é pai. E como um pai, ele está preocupado com os seus menores e com os seus maiores sonhos, sabe? Ele quer te ver feliz porque ele é o seu pai. E ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Então, cada sentimento, cada frustração, cada insegurança, ele se preocupa com tudo isso. Tanto que quando ele chama Moisés, Moisés fala, Senhor, mande que outro vá no meu lugar, porque eu me atrapalho com as palavras, eu não consigo falar muito bem. Ou seja, Moisés, ele tinha uma insegurança a respeito de falar em público. A gente não sabe qual é o problema que ele tinha, mas ele tinha uma insegurança sobre isso. E Deus fala que primeiro Deus fala que quem dá a boca ao homem é ele, e que ele capacitaria Moisés. Mas a insegurança de Moisés era tão grande que ele fala, não, Senhor, por favor, manda outra pessoa no meu lugar, porque eu não consigo falar bem. Então Deus prepara Arão para falar por Moisés.
Então, sabe, muitas vezes nós temos as nossas inseguranças, nós temos os nossos medos, as nossas preocupações, mas Deus, ele tá prestando atenção em cada detalhe da nossa vida, em cada medo, em cada sentimento seu. É isso, então, eu queria muito agradecer, né, porque você nem me conhecia, o pessoal que tá na frente aí na liderança não me conhecia e me deu esse voto de confiança. Eu sou muito grata por você ter assistido o vídeo, ter gostado, ter me dado essa oportunidade, porque é sempre muito gostoso falar a palavra de Deus e às vezes a gente fica nervoso, né? É normal, porque a palavra de Deus, ela carrega uma responsabilidade muito grande, mas é muito gostoso falar sobre Deus, falar sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, enfim. Muito obrigada pela oportunidade.